Quantas pessoas já nos feriram? Algumas nos feriram propositalmente. Outras pessoas nos feriram de maneira acidental. Mas o certo é que todos nós já fomos feridos e machucados. E os ferimentos que mais machucam a gente são aqueles provocados por pessoas próximas. E tudo isso causa amargura em nós. A palavra amargura tem a correlação com a palavra mágoa. Mágoa é magoar o corpo, é magoar a carne. Quando você toma uma pancada na sua carne, logo aquele lugar fica um hematoma, um sangue pisado, né? Às vezes uma marca roxa, dolorida. E quando a gente toma uma pancada na alma, como é que fica? O amargurado é uma pessoa machucada. O amargurado é uma pessoa ferida. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 15, ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, diz o escritor. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Veja que o versículo aqui está dizendo, fala de uma raiz de amargura que brota. Raiz de amargura que brota, ou seja, se a amargura cria raízes, ela nasce com sementes. Ela nasce com sementes, cria suas raízes e ela brota. E aí, meu irmão, minha irmã, quando ela brota, ela vai contaminando todo mundo que está perto. Observe algumas coisas, eu queria que você observasse e considerasse coisas que nós não podemos fazer com as mágoas presentes no nosso coração. Primeiro, não adianta ignorar esse sentimento. Não tente ignorar aquilo que é uma verdade na sua vida. Há uma outra coisa que a gente deve considerar. Não adianta fugir ou encobrir esse sentimento. Não adianta. Não tem como, não adianta tentar colocar esse sentimento para debaixo do tapete do coração. Não adianta você ficar angustiado com esse sentimento. Não adianta. Jó, ele foi um homem que mais passou angústia na sua história. E é interessante que em Jó, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: ficar amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte, disse Jó. Mas você pergunta então, o que fazer com a amargura? O que fazer com a amargura? Deixa Deus aliviar as suas feridas. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Os pastores, eles derramavam óleo na cabeça das ovelhas. Para quê? Para aliviar. Para curar. Se existe algo que ovelha não suporta, sabe o que é? Mosquito. Ovelha detesta mosquito. Nas campinas dos pastos, as ovelhas, elas são muito atacadas pelos mosquitos. E existe um tipo de mosquito que ataca e ela coloca suas larvas no nariz das ovelhas ou no ouvido das ovelhas. E quando essas larvas elas crescem, elas vão entrando pelas narinas das ovelhas, elas chegam até o cérebro. E quando chega ao cérebro da ovelha, ela começa a sentir dor de cabeça e ela fica enlouquecida. Era por isso que o pastor derramava o óleo na cabeça das ovelhas. O que o pastor fazia? Ele pegava o óleo, ele misturava com alguns produtos, ele jogava na cabeça da ovelha como uma espécie de repelente. E aí, meus irmãos, esse óleo fazia um efeito grande, um efeito tal que os mosquitos não conseguiam se aproximar da ovelha. Mas esse mesmo óleo, o pastor também usava nos ferimentos do corpo da ovelha, para curar a ovelha. E sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus cuida das feridas mais profundas da nossa alma, da nossa vida, como um pastor cuida das feridas das suas ovelhas.
Diz o texto do Salmo 147, versículo 3. Olha que lindo, gente. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele, só o bom pastor. Eu pergunto para você, você está ferido? Você está machucado? Machucaram você? Você perdoou? Ou está difícil perdoar? Está difícil perdoar? Posso dizer uma coisa para você? Clame ao Senhor nessa manhã para que Ele jogue o óleo sobre a sua cabeça. Clame ao Senhor para que Ele jogue este óleo sobre a sua cabeça. Diga a Deus: Senhor, joga este óleo santo na minha cabeça, por favor. Eu preciso, como o Senhor fazia com as ovelhas, faz em mim também. Afasta esses inimigos aqui da minha mente. Porque a minha luta não é contra carne e sangue. Minha luta é contra Satanás, seus demônios, é contra as mentiras do diabo. Senhor, joga esse óleo aqui na minha mente. Afasta esses inimigos que me perturbam aqui na minha mente e alivia o meu sofrimento, alivia a minha dor. Olha, clame hoje ao Senhor e Ele vai ouvir este clamor. Ele vai ouvir a sua angústia, a angústia do seu coração. E Ele hoje vai derramar um óleo santo que vai curar essa ferida que alguém um dia fez na sua vida. Creia assim em nome de Jesus.